Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 a 15. Assim diz a palavra do nosso Deus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade eu vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Oremos. Pai bondoso e amado, fala ao nosso coração, usa-me como instrumento da tua vontade, ó Deus, de modo que a exposição da tua palavra torne claras, ó Deus, as verdades que acalmam o nosso coração tantas vezes tão perturbado, ó Deus, nesses dias. Fala ao nosso coração, ó Deus. Dá-nos iluminação para o nosso entendimento, de modo a entendermos a tua palavra, de modo que ela acalme o nosso coração e a nossa vida prática reflita essa paz e essa certeza das tuas verdades que acalmam o coração. No nome do Senhor Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. O que deixa um coração abalado? O que deixa um coração perturbado? Não ter onde morar, por exemplo? Nilza não está aqui hoje, né? Mas ela tem compartilhado conosco. Ela tem acompanhado uma pessoa que essa semana correu um risco seríssimo de ser despejada da sua própria casa sem saber para onde ia morar. Isso abala o coração. Às vezes eu ando lá pelo centro de São Paulo, perto de onde eu moro, vendo aquelas pessoas que moram debaixo dos viadutos, nas calçadas, e às vezes me aperta o coração em pensar que alguma circunstância possa me levar um dia àquela situação, daquelas pessoas que não têm onde morar. A falta de habitação, o risco de não ter onde morar, perturba o coração. Não saber para onde ir, não saber o caminho, estar desorientado. Você precisa encontrar alguém muito querido, mas você não sabe chegar até ele. Ou você está andando por um caminho pela primeira vez e você não sabe para onde vai dar aquele caminho. Alguns já devem ter experimentado por isso, e isso acelera o coração. Isso causa uma certa perturbação. Hoje que celebramos o Dia das Mães, eu fico refletindo sobre aquelas pessoas que não têm a mínima ideia de quem seja o seu pai, de quem seja a sua mãe. Isso perturba o coração. Ainda mais se essa pessoa precisar encontrar o pai, encontrar a mãe para ter vida. Seja
com um transplante de medula, seja com um transplante de rim, um transplante de sangue, algo que a genética do seu genitor é determinante para a sua sobrevivência. Ele não sabe onde está o pai, não sabe onde está a mãe. Imagina a perturbação no coração. Muitas vezes para um filho não saber o que o pai faz, qual é o trabalho do pai. Meu pai sai de manhã, chega de noite, eu não sei o que ele faz, eu não sei se ele é ladrão, se ele é policial, se o trabalho dele é perigoso, se o trabalho dele... Isso é uma coisa que deve abalar o coração de um filho, certamente. E nós, como crentes, muitas vezes, cogitar a ideia de que nossas orações não passam do teto, não serão respondidas por Deus. Imagina, não sei se você já, por algum momento de falta de fé, de pequena fé, pensou que a tua oração não ia ser respondida. Isso abala o coração. Isso deixa o coração perturbado. Os discípulos de Cristo estavam, como diz o versículo 1, com o coração turbado, perturbado. E por quê? A sequência do evangelho que estamos estudando tem mostrado para eles algo que eles jamais imaginariam. Eles esperavam o Messias, o descendente de Davi, aquele que restauraria a prosperidade, a segurança, a paz, a honra para Israel. Israel que naquele momento era dominado do Império Romano. Eles esperavam a vinda daquele descendente de Davi, e que tornaria de novo Israel uma nação invejada entre as outras nações. E eles estão há 3 anos diante daquele que se apresentou e foi reconhecido como filho de Davi. E quanto mais eles esperam que ele tome as rédeas da história, se mostre como rei forte e poderoso, mais eles estão vendo aquele rei sendo subjugado, sendo levado a uma situação que o mataria. E esse rei avisando disso. Capítulo 11, versículo 8 de João, nós vemos Jesus ouvindo dos discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuram apedrejar-te. Voltamos para lá, em Jerusalém. Tomé, no versículo 16 desse mesmo capítulo, diz: então, vamos também para lá morrer com ele. Eles estavam indo para Jerusalém, onde os judeus já tinham um plano pronto de humilhar e matar o nosso Senhor. Capítulo 11, versículos 53 e 54, nós lemos: desde aquele dia resolveram matá-lo, de sorte que Jesus já não andava publicamente entre os judeus, mas retirou-se para uma região vizinha, ao deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali permaneceu. Ora, os discípulos estão lidando com um rei que precisa se guardar, que precisa se proteger, que está correndo risco real de morte. Capítulo 12, versículo 32 a 34. Nós lemos ali o seguinte: Jesus dizendo: e eu, quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário o Filho do Homem ser levantado? Quem é esse Filho do Homem? Quer dizer, aquele que tinha o domínio sobre os seus ombros, aquele que reinaria de geração em geração, seria levantado num madeiro? Seria crucificado? Então, capítulo 13, versículos 18 a 19, o próprio Cristo diz para os seus 12 discípulos: não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi, é antes para que se cumpra a Escritura: aquele que come do meu pão levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Capítulo 13, versículo 21. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade, eu vos digo que um dentre vós me trairá. Como é que o Todo-Poderoso seria vulnerável a uma traição?
E essa traição sairia do meio daqueles que o acompanharam por 3 anos. Capítulo 13, versículo 33. Filhinhos, ainda por um tempo eu estou convosco, buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir. E no versículo 38 ele diz para um dos seus mais chegados, você vai me negar. Eles estavam lidando com toda essa realidade. A promessa de que o seu mestre seria levado, seria maltratado, seria crucificado, teria uma morte de um maldito, parecia cada vez mais próxima. E ao invés deles estarem preparados, se sentirem preparados, eles estão ali percebendo que não lhe deram o apoio necessário, estavam prontos sim para traí-lo, estavam prontos para negá-lo. Imagine como estava o coração daqueles discípulos. Todos aqueles 3 anos seriam colocados por água abaixo. Eles apostaram os seus 3 anos num líder, num projeto que estava na iminência de ser completamente aniquilado. Como é que estaria o coração teu no lugar deles, vendo que você está vendo isso acontecer e você não consegue fazer nada para evitar a morte do seu Senhor, do seu mestre, do seu irmão? É desse coração perturbado que Jesus, no capítulo 14, versículo 1, diz para os 12, agora para os 11. Não fica com o teu coração perturbado. Confie em Deus, confie em mim. Queridos, o coração aqui não é apenas o órgão que bombeia o sangue. O coração aqui, nesse contexto histórico, era muito mais a figura do centro dos desejos, das emoções, dos sentimentos, e que estava completamente perturbado. Alguns se sentindo traidores, alguns se sentindo negligentes, alguns se sentindo impotentes, alguns se sentindo desorientados, ou todos eles se sentindo tudo ao mesmo tempo. Impotentes. É assim que estava o coração deles. E uma velha discussão é a questão entre razão e coração. E mais recentemente, as ciências, a neurociência tem mostrado que anda junto. Quando literalmente agora o coração dispara de medo, é porque ele entendeu, ele raciocinou, ele avaliou que a situação realmente é perigosa, é desesperadora. Então realmente eles estavam entendendo e estavam desesperados. Mas como não ficar desesperados? Quando você está com alguém com uma hemorragia grande, quando você está com alguém que perdeu o seu emprego, quando você está com alguém que recebeu uma ordem de despejo, quando você está com alguém com um laudo de uma doença mortal, você diz para ele, não fique desesperado. Basta você dar essa ordem para ela. Basta você dizer, acalme o coração. Porque ela está lidando com a verdade, ela está lidando com uma realidade que faz o coração disparar, que faz a mente ficar perturbada. Então, para que um coração não fique perturbado, para que um coração seja acalmado, novas verdades têm que surgir, têm que ser apresentadas, contrapondo-se àquela realidade desesperadora. E é exatamente o que Jesus Cristo faz aqui. Jesus apresenta 5 verdades que acalmam o coração dos seus discípulos. Embora ele sim tenha o poder de, com uma ordem só, acalmar o nosso coração, ele apresenta na lógica e na esperança das suas promessas, verdades que acalmam o coração. A primeira verdade é a casa do Pai. A primeira verdade que acalma o coração desses discípulos que estavam vendo seu mestre ali naquela sua despedida próxima, iminente, é: na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês. Eu estou indo, mas eu estou indo preparar lugar para vocês. Se acende a chama, ele vai cumprir a ordem, ele se despediu, ele está indo, mas não é um adeus. É um até logo. Esse nosso Senhor, esse nosso irmão, esse nosso Salvador não vai nos abandonar.
Embora nós o tenhamos traído, nós o tenhamos abandonado, nós o tenhamos negado, ele não nos negará. Ele começa a prometer: eu estou indo, mas eu volto. E ele diz no versículo 3: quando eu preparar lugar para cada um de vocês, eu vou recebê-los e vocês vão estar sempre comigo. Vocês estarão comigo. Isso onde? Na casa do Pai. Queridos, a gente sabe que Deus é onipresente, que Deus é infinito, não cabe em nenhuma casa, em nenhum prédio. A gente sabe, e na própria palavra ele diz que ele não habita em tendas feitas por mão. A gente sabe que quando a glória de Deus encheu o templo de Jerusalém, foi uma manifestação da glória do Deus infinito e eterno. Quando a gente lê isso, a ilustração que vem à nossa mente é como se Jesus estivesse indo para um prédio lotado de apartamentos, para um grande condomínio, onde cada um vai ter a sua casinha, mas a ideia que a Bíblia mostra é muito mais gloriosa do que isso, muito mais do que o sonho da casa própria eterno sendo realizado. É o que nós lemos em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. Eu peço que você leia comigo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 8. O mesmo João Evangelista recebeu essa visão das últimas coisas e ele diz que viu novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus ataviada, como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu a quem tem sede darei de graça a fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Isso tudo é o que está na habitação de Deus. Isso tudo é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que, como diz o versículo 8 aí de Apocalipse 21, não são covardes, não são incrédulos, não são abomináveis, não são assassinos, não são impuros, não são feiticeiros, não são idólatras, não são mentirosos, mas não participarão do lago de enxofre e fogo. A morada do Pai é isso. É o paraíso restaurado. É um novo céu e a nova terra. É um desejo natural. As pessoas sabem que, inevitavelmente, morrerão e todos dizem: eu quero ir para o céu. Mas a gente tem que entender que nós hoje, se morrermos hoje, o nosso espírito vai para Deus que o deu, o corpo volta para a terra de onde veio, mas não acaba aí. Haverá um grande dia que Jesus volta, como ele promete em João 14, ressuscita os mortos, transforma os vivos em corpos glorificados, e esses todos que creram habitarão com Deus para sempre. Querido, essa primeira verdade tem que acalmar o meu coração e o teu. Porque ainda que você tenha um laudo de uma doença mortal, se você crê em Jesus, essa doença não te separará dessa morada eterna quando Cristo voltar. Nada pode separar alguém que crê no Senhor Jesus das moradas eternas da casa do Pai. Essa primeira verdade deve acalmar o seu coração. Se você está preocupado se vai conseguir pagar o aluguel ou não no próximo mês. Se você está preocupado se vai ter emprego ou não no próximo mês.
Se você está preocupado com um exame, com como é que vai ficar a tua vida nessa semana, e o teu coração está perturbado, querido, você tem que lembrar que a vida é muito mais do que o que nós temos experimentado nesse mundo. A vida eterna, que aqueles que estão em Cristo Jesus terão, é morar na casa do Pai. É aquilo que o rei Davi, no Salmo 24, se preocupou. Salmo 24 é aquele onde o rei Davi diz: quem habitará no santo monte? Quem viverá no santo lugar? E aí no próprio Salmo 24, Davi entende a resposta. É aquele que é puro de mãos, limpo de coração, aquele que não jura dolosamente, aquele que não se entrega à falsidade, esse vai habitar no santo lugar. E aí Davi, como eu e você, deve ter sentido: eu não estou preparado, eu não estou pronto. As minhas vestes não estão brancas, mas não depende do que você faz, depende do que Jesus fez e do que ele garantiu que vai fazer. Ele foi, e ele voltará para nos levar para a morada com o Pai. A casa do Pai tem que ser uma verdade que acalma o teu coração. Mas, ao anunciar a casa do Pai, Jesus, no versículo 4, diz para os seus discípulos: vocês sabem o caminho. Jesus afirmou algo que os discípulos ainda não compreendiam o tamanho do significado, de modo que Tomé, sinceramente, disse: Senhor, eu não sei nem para onde o Senhor está falando que vai, como é que eu vou saber o caminho? Se fosse hoje, Tomé diria assim: Senhor, me fala o endereço para eu botar no GPS. Como é que eu posso chegar em algum lugar e saber o caminho se eu não sei nem onde é esse lugar? Então, a segunda verdade que acalma o coração desses discípulos é que a casa do Pai foi prometida e o caminho para a casa do Pai foi apresentado. O caminho para a casa do Pai, o caminho para o Pai, é o que Jesus afirma num dos versículos mais conhecidos da Bíblia, João 14,6. Quando Jesus diz: eu sou, e esse é o 7º eu sou do Evangelho de João, o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Queridos, a NASA, com toda a sua tecnologia, o seu conhecimento, no máximo, está conseguindo chegar em Marte, está conseguindo chegar nos planetas do sistema solar. Como é que a gente poderia descobrir o caminho para chegar onde Deus habita eternamente? Como é que a gente poderia descobrir como chegar onde o santo, santo, santo Deus recebe aqueles que ficarão com ele eternamente? Como é que a gente poderia descobrir isso? Jesus diz: eu sou o caminho. Só esse versículo 6 daria um sermão, 3 sermões, para dizer de Jesus como verdade, de Jesus como caminho, de Jesus como vida. Mas, resumidamente, o que nós entendemos é que todo aquele que está em Jesus está onde o Pai está. Todo aquele que está unido a Jesus, que não tratou Jesus como uma mentira ou como um mentiroso, mas que confiou nele como verdade, como encarnação da palavra da verdade, todo aquele que creu nele e está unido a ele pela fé, esse estará com ele junto do Pai. Porque, queridos, não dá para chegar diante de Deus, como ele afirma no versículo 6, por qualquer outra forma. Muitos homens dizem, e eu até concordo com eles, que todos os caminhos levam a Deus. Pastor, você acabou de ler que só Jesus leva ao Pai. Todos os caminhos levam a Deus. O muçulmano vai estar diante de Deus, o budista vai estar diante de Deus, o espírita vai estar diante de Deus, o ateu estará diante de Deus no dia do juízo final e prestará conta das suas obras. A questão é, depois daquele julgamento, eles continuarão na presença do Pai, eles habitarão na casa do Pai, eles terão acesso eterno ao Pai. Ao Pai, só Jesus pode levar.
Só quem está em Jesus. E isso nos afirma 1 Timóteo 2, 1 a 6. Leia comigo. 1 Timóteo 2, 1 a 6. Antes de tudo, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis, de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se entregou em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Somente através de Jesus temos acesso ao Pai. Somente os que estiverem em Jesus habitarão eternamente na casa do Pai. Jesus é o caminho. A carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 a 25, explica um pouco, de forma um pouco mais clara isso que Jesus afirmou em João 14, 6. Hebreus 10, 19 a 25 diz: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência, lavado o corpo com água pura, guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para estimularmos ao amor e às boas obras, e não deixemos congregar, como é o costume de alguns. Queridos, não adianta vir à igreja e achar que as suas orações passarão do teto se você não as fizer em nome de Jesus. Você não chega ao trono de graças de Deus se não for pela mediação de Jesus Cristo. Nenhum ídolo, nenhum outro homem, nenhuma mulher pode levar ninguém à presença do Pai. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Imagine que triste. Chegar até a morada e morrer na porta. É o que muitos experimentarão no dia do juízo, vendo que os novos céus e a nova terra são verdade, mas eles não entrarão. Sabendo que muitos estarão lá porque estavam em Jesus, mas eles rejeitaram esse caminho. Eles acharam que qualquer caminho servia para os levar à casa do Pai. Queridos, a terceira verdade que acalma o coração é que além de haver uma casa do Pai, um lugar preparado para nós eternamente. Além de saber que o caminho está preparado e Jesus é esse caminho perfeito que inevitavelmente leva aqueles que estão nele ao Pai. A terceira verdade é o conhecimento desse Pai. Porque a grande descoberta de estar na casa do Pai é conhecer esse Pai. O Pai de quem fomos separados por causa dos nossos pecados. O Pai de quem diante muito tempo não tínhamos acesso, não tínhamos a expectativa de sermos ouvidos, sermos recebidos, porque sabíamos dos nossos pecados que nos separava desse Pai. O Pai que é infinito e que sabemos que não cabe o conhecimento dele na nossa limitação. Mas esse Pai foi revelado através de Jesus. Então, o texto de João 14, de 7 em diante, o próprio Jesus diz: Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também ao meu Pai, e desde agora o tendes visto. Ninguém viu a Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18, diz: Ninguém viu a Deus, exceto o Filho, que agora nos revelou o Pai. O grande Moisés quis ver a glória de Deus.
Em Êxodo 33 narra essa história. E Deus diz, olha, você não pode ver a minha glória. Porque a glória de Deus, mais do que qualquer manifestação pirotécnica ou luminosa, é o conhecimento de todas as suas qualidades, de todas as suas capacidades, de todo o seu poder. Ninguém é capaz de receber toda essa bagagem de conhecimento em uma só vida. João 17,3 diz que você precisa de uma vida eterna. Ou seja, mesmo que você viva 80 anos, 90 anos, ontem faleceu um humorista com 92 anos. Se ele tivesse gasto seus 92 anos inteirinho para estudar a Bíblia, ele ainda não teria conhecido completamente esse Deus infinito e eterno. Mas quem conhece a Jesus vai conhecer esse Pai. Por isso ele diz, eu e o Pai somos um. Vocês estão diante de mim, ele dizendo para os seus discípulos. E muitas pessoas, como os discípulos, conhecem a Jesus, mas não conhecem a Deus. Existem teólogos, doutores em teologia, que conhecem os detalhes dos textos originais, mas não conhecem ao Pai. Vivem com seus corações perturbados, vivem com temores e tremores, porque conhecem intelectualmente a revelação de Deus, mas não conhecem com aquilo que o Espírito Santo dá para os que foram eleitos e têm o dom da fé, confiando de que não é apenas um livro, não é apenas uma história bonita, mas é a palavra do Criador que está sendo dia a dia conhecida. Então, conhecer ao Pai é algo que pode acalmar o coração. Conhecer ao Pai é algo que dá tranquilidade para o coração mais perturbado. Entender que quando você diz Pai Nosso que está nos céus, não é fruto da sua imaginação. É uma invocação daquele que criou, governa e sustenta todas as coisas. Quem tem esse conhecimento, quem pelo Espírito Santo clama Abba Pai, e crê que Deus é o Pai e o Filho que foi revelado em Jesus Cristo. Esse, por mais que tenha grandes aflições como cantamos, passa por essas aflições sabendo, eu conheço o Pai. Eu não sou um ignorante. Eu não estou em trevas. O conhecimento do Pai acalma o coração atribulado. A quarta verdade que acalma o coração atribulado são as obras do Pai. Jesus falando para aqueles discípulos perturbados por tantas informações e realidades que os convencia do pecado e lhes dava um sentimento de desamparo e desespero por perder o seu mestre. Ele diz, olha, se vocês não acreditam que eu e o Pai somos um, acredite pelo menos pelas obras. Pelas obras. O Pai lá atrás não sustentou o povo com o maná que desceu dos céus. O Filho, mais de uma vez, multiplicou pães e peixes. O Pai lá atrás não mostrou domínio sobre os mares, abrindo caminho. O Filho andou sobre o mar, acalmou os mares, mostrando que ele era. O Pai lá atrás não fez jorrar água de rocha. O Filho ofereceu água da vida para quem estava sedento. Mas não apenas isso, queridos. Jesus mostrou as obras do Pai quando ele cumpriu todos os mandamentos. Quando ele cumpriu toda a lei e mostrou o perfeito amor, mostrou a sua compaixão pelos frágeis, pelos necessitados, mostrou como perdoar aqueles que o ultrajavam, mostrou obras maravilhosas. As obras aqui não se resumem apenas aos milagres, mas à prática que ele diz que os que crerem nele fariam as obras que ele fez e obras ainda maiores.
Como nós lemos em 1 Coríntios 13, as línguas passariam, as profecias passariam, mas o amor ficaria. E o amor é a prática dos mandamentos, por isso no versículo 15 ele diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Todo aquele que cumpre a palavra de Deus, que obedece os mandamentos do Senhor, faz as obras que Jesus fez. Faz obras maiores do que as que Jesus fez. Como? Por exemplo, Jesus em 3 anos juntou um grupo de apenas 12 mais chegados, dos quais esses 12, um o negou, um o traiu, todos se sentiam prontos para traí-lo. Jesus em 3 anos juntou um grupo de apenas 120 fiéis que 50 dias depois receberiam o Espírito Santo. E após derramar o Espírito Santo, ele mostra através da vida de um daqueles 12, que o negou 3 vezes, que na sua primeira pregação 3.000 pessoas seriam convertidas. Jesus desenvolveu seu ministério numa região muito restrita geograficamente. E Jesus mostra que os seus seguidores levaram a sua obra por todo o globo, por todo o planeta. E até hoje, aqueles que não acreditam nele têm que reconhecer que onde mais essa palavra chegou, mais o mundo é desenvolvido. Onde menos chegou o evangelho, mais miséria, mais calamidades, mais tristezas são experimentadas. Aqueles que creram nele viram que obras maiores, mais numerosas do que as que ele mesmo fez, aconteceriam. Isso não quer dizer que todos fariam os mesmos milagres que Jesus fez. Nos últimos 2.000 anos de cristianismo, é praticamente impossível você encontrar um cristão que creu em Jesus e que transformou água em vinho genuinamente como Jesus fez. É praticamente impossível você encontrar alguém que ressuscitou mortos como Jesus ressuscitou. Mas a obra se expandiu. Então veja que as obras do Pai, e obras que alcançaram a tua vida. Se você está aqui, se você crê nessa palavra, é porque algo foi feito de Deus na tua vida. Quantas obras de Deus você pode dizer que alcançaram a sua vida? Como diz Efésios 2, não somos salvos pelas obras, mas se somos salvos, nós praticamos as boas obras que são segundo os mandamentos do Senhor, conforme Jesus ensinou. Então, as obras do Pai acalmam o coração. O conhecimento do Pai acalma o coração. O caminho para o Pai acalma o coração. A certeza de que há morada junto do Pai acalma o coração. E concluindo, queridos, as orações ouvidas pelo Pai acalmam o coração. Versículo 13 diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Ele é o caminho, ele é o mediador. Você só pode pedir para Deus algo que, em nome de Jesus, pode ser clamado. O nome de Jesus, a mediação de Jesus, é o filtro que aperfeiçoa as nossas orações. Antes de conhecer Jesus, nós pedíamos verdadeiros absurdos ao Senhor. Mas quando você dobra o joelho e fala, eu vou pedir algo em nome de Jesus, jamais você vai pedir a destruição de alguém. Jamais você vai pedir gananciosamente. Jamais você vai pedir egoisticamente. Você vai pedir aquilo que Jesus pediria, porque você está pedindo em nome dele, não no seu nome. E é isso que dá certeza de que a tua oração vai ser ouvida. Salmo 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você se dispõe a obedecer e agradar ao Pai,
Você começa a querer aquilo que é a vontade do Pai. A tua vontade egoística, individualista, pecaminosa, começa a dar lugar a desejos, a sonhos, a vontades que são exatamente segundo a palavra de Deus. E por isso, você tem a certeza de que essas orações serão respondidas. Porque você pede o que é vontade do Pai. Você pede como Jesus ensinou a orar, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Você não ora mais pedindo absurdos. Lembra o tempo que você não conhecia Jesus e ainda hoje? Será que seria uma grande bênção se Deus tivesse respondido positivamente todos os seus pedidos e todas as suas orações? Quantas vezes nós pedimos absurdos a Deus? Quantas vezes nós pedimos coisas que Jesus jamais pediria ao Pai, mas Ele diz aqui: se você pedir em meu nome, você vai ter oração respondida. Muitas vezes não é a resposta positiva, mas é um não que conforta o coração. É um espera que te molda e te aproxima mais e mais da presença de Deus. Então, querido, não sei o que pode estar perturbando o teu coração. Ou quando você estiver com o coração perturbado, lembre, existe uma coisa que muitos não vão experimentar, é a casa do Pai. Você vai experimentar esse lugar? Você vai estar com Deus eternamente? Isso acalma o coração na mais profunda tribulação. Lembre-se, tem gente que não sabe como fazer para ser ouvido por Deus. Você já conhece Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que media as tuas orações diante de Deus e intercede diante do Pai por ti. Isso acalma o coração. Você antes não sabia por onde começar a buscar a Deus. Hoje, agora você tem acesso ao conhecimento do Pai, conforme Jesus revelou na sua palavra. Você não está mais em trevas. Isso é para acalmar o teu coração. Lembre-se, as obras do Pai são sempre perfeitas e maravilhosas. Isso acalma o coração e te faz conhecer mais ainda desse Deus. Lembre-se, as tuas orações serão respondidas pelo Pai, que você já não pede mais no seu próprio nome de pecador miserável, mas você pede a Deus no nome de Jesus. Você tem procuração para comparecer ao trono de Deus e a procuração é nada mais, nada menos do que do próprio Filho, que é um com o Pai, está à direita de Deus intercedendo. Então isso é para acalmar o coração. Isso, seja qual for a angústia e a luta que você passa, é maior do que o que você possa estar experimentando nessa terra. E vamos cantar, queridos, conforme a letra do hino 297, que um dia, pela sua imensa graça, lá estaremos naquelas moradas na casa do Pai. Pela sua imensa graça, jamais estaremos longe do Pai. Pela sua imensa graça, estaremos com o coração tranquilo, sem a mínima perturbação, porque a palavra de Jesus é fiel e se cumpre, e a igreja tem experimentado essa bênção.